Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida, agora em novo formato. Novo Aprendiz, é esse o formato do programa Viva a Vida para 2022, porque nós somos eternos aprendizes e nós precisamos aplicar esse aprendizado, as grandes lições que nós temos durante a vida para viver melhor, não é verdade? E agora, o programa Viva a Vida vai trazer uma série de novidades. Nós vamos conversar com o Dr. Fernando Mack, veterinário, vamos conversar com o Gilmar Camargo, falando sobre ecoterapia, sobre animais silvestres, como cuidar aí dos seus animais. O Joel Cruzariol, vamos falar sobre maquiagem, sobre beleza. Vamos falar com o Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista. Ele que sabe tudo de prótese e que vai poder nos orientar sempre sobre a nossa higiene bucal. Vamos falar com o Lucas Finger e a Daniela Silva lá da Goldfinger. Nós vamos saber tudo sobre lentes de óculos, todas as dicas que eles podem nos dar. E vamos falar também com a Polícia Militar. Vamos visitar o canil e a baia da Polícia Militar. E ainda vamos falar com o chefe de cozinha e mestre na arte de servir, o Jairo Alves. Olha quanta coisa legal! Espero você. E temos ainda, gente, a arte de bem conversar. Temos ainda o poder da comunicação, inteligência emocional, olha, neurociência. Vamos conversar de um monte de coisa. Te espero. Vem comigo. Estou aqui com o Joel Cruzariol. O Joel é um excelente maquiador, é aquele que faz a minha maquiagem em todos os programas e que eu, assim, assino embaixo, porque a técnica que ele usa é espetacular, dura muito a maquiagem, aguenta o calor das câmeras, ou seja, aguenta o calor de qualquer ambiente, né? Eu gostaria que ele explicasse para a gente, em detalhes aqui, como que ele, então, faz com que essa maquiagem fique tão boa, tão perfeita. Joel, como é que funciona isso? Então, há um mito muito grande em relação à base, né? Hoje em dia, as empresas de cosméticos colocaram no mercado N gama de bases que vão sendo colocadas uma em cima da outra. No nosso clima, isso é um perigo muito grande, porque pode escorrer, porque nós temos um clima tropical, né? No meu caso, por exemplo, eu uso pancake. Pancake é uma interrogação muito grande na cabeça de muita gente. Ou porque a vovó usava, ou porque não está mais em voga, não está na moda, né? Ou porque também, e a maior parte das vezes, porque ninguém sabe usar, né? O pancake ele é um produto que precisa ser utilizado de uma maneira específica para que tenha um resultado legal, né? Então, por exemplo, inclusive até eu estava comentando com você de uma empresa que veio vender produtos para mim e eu falei do pancake, porque eu sei que ela fabricava pancake. E a vendedora da empresa disse, olha, a gente não vende pancake, a gente tem, mas não vende. Por quê? O pancake não é legal para a pele, porque craquela, porque dá deformidade, né? Eu falei assim, muito pelo contrário. É exatamente ao contrário da base. O pancake, ele dá uma pele extremamente fina, né? E com uma durabilidade, uma cobertura 100%. Então, ela falou assim, não, a gente não conhece isso. Eu falei assim, então vem cá, que eu vou te ensinar a usar o pancake. Aí, terminado, ela até virou para mim e falou assim, não, você tem que ir até o nosso centro técnico e ensinar todo mundo a usar, né? Por que, gente, que eu bato na tecla do pancake? Porque o pancake ele tem uma durabilidade acima de 12 horas. Uma maquiagem normal ela vai de 4 a 6 horas no máximo, né? E o pancake te dá uma facilidade de trabalhar com outras cores muito grande, é uma gama de cores na sombra, é uma fixação muito maior. Então, é muito mais prático, muito mais rápido, né? Para uma maquiagem que você tenha que fazer com 10, 15 pessoas dentro do salão, né? E para o dia a dia, uma pessoa que se maquia todo dia, ou que passe base normal, a base de óleo, né? O pancake, ela pode se maquiar de manhã e chegar em casa do mesmo jeito que ela saiu.
com a pele intacta, né? Porque o pancake é à base de água, então ele não dá uma textura muito grossa na pele, ele dá uma camada muito fina, tanto é que você passa a mão assim, parece bumbum de neném, de tão fininho que é. Então, por isso que eu bato muito na tecla do pancake, né? Estou aqui hoje com o Jairo Alves e o Wagner, que é garçom. O Jairo Alves, ele é maître e ele tem uma escola de garçons, ele ensina pessoas, é chefe e faz também muitos eventos. Então, é uma pessoa extremamente experiente para trazer a você, telespectador, a noção do que é um evento, de como os garçons precisam se portar e como eles precisam servir uma mesa e aquelas pessoas que estão ali para aproveitar. Então, quero conversar aqui com o Jairo. Jairo, qual é a nossa proposta de hoje? O que é que você tem a oferecer aqui aos nossos telespectadores nesse aspecto? Boa tarde, entendeu? Boa tarde, doutora Virgínia. Boa tarde aos ouvintes do seu programa, ao Wagner, que está aqui também, o nosso garçom. Hoje nós vamos, doutora, explicar aos seus ouvintes que uma mesa montada, entendeu? De que lado o garçom serve a bebida, de que lado ele serve a comida. Você vê que hoje nós estamos aqui montados com dois tipos de talher, carne branca e carne vermelha. Entendeu? E mostrar também para as pessoas, entendeu? A parte de atendimento, entendeu? Dentro do restaurante, que falta hoje profissional qualificado para atender. Não adianta a senhora ter um restaurante bonito e se não ter o atendimento adequado. Então hoje nós vamos ensinar esse procedimento que o Wagner está aqui do nosso lado, entendeu? A gente vai estar passando para ele, ele vai pegar um pouco do conhecimento da gente e passar para ele. Eu já trabalho há 35 anos, entendeu? Então eu acho que isso aí a gente tem que passar a experiência para os novatos que estão entrando agora, doutora. Muito bem, e nós estamos aqui no London Chef Restaurante e Pizzaria em Taubaté. Eu estou aqui conhecendo um lugar maravilhoso, super moderno, gostoso, despojado, ideal para a gente almoçar todos os dias, para comer uma pizza ou então para almoçar com a família no domingo. Tem um cardápio assim, espetacular, maravilhoso. E eu vou conversar com o Murilo Loff. Ele é chefe de cozinha, sócio proprietário aqui do restaurante. Murilo, eu queria saber como que você teve a ideia, junto com a Josi, sua esposa, de abrir esse restaurante aqui em Taubaté? E qual é o carro-chefe, né, o prato principal que vocês oferecem aqui, que é aí todo diferente, vocês vão conhecer, hein? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade, muito bom receber vocês aqui. A nossa história começou mais ou menos assim, foi uma aventura. Eu sou formado em gastronomia em Londres, eu junto com a minha esposa, nós passamos 12 anos em Londres. E eu fui numa aventura, fui atrás do que todo mundo vai normalmente, uma experiência nova, uma melhora financeira, e nisso foi onde eu conheci a gastronomia. Eu comecei a trabalhar numa cozinha, como todo mundo começa quando não tem experiência, lavando louça. Então aquilo foi uma experiência legal, mas foi uma experiência difícil no começo, mas como tudo na vida, toda dificuldade empurra você a querer ser o melhor. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei lavando louça, fiquei um tempo ali, o pessoal viu meu esforço, me deram uma oportunidade de começar. Foi só aprendendo, Fui só aprendendo, fui lavando louça ali, observando o pessoal trabalhando.
E tinha toda a barreira da língua também, porque eu não falava inglês, então também foi uma dificuldade. Não falava nada de inglês. Você está vendo como a gente tem que se jogar mesmo? Exatamente. E foi assim que eu fui aprendendo tanto a língua quanto a parte da gastronomia. E foi passando o tempo muito rápido e me deram a oportunidade de começar como auxiliar de cozinha. E eu comecei e assim eu fui crescendo. Graças a Deus a gente ficou 12 anos lá, eu fiquei 6 meses lavando louça e depois eu fui crescendo. Até onde cheguei a head chef, que é a posição maior dentro da cozinha na gastronomia inglesa. E a gente ficou 12 anos lá e decidiu vir embora. Eu tinha toda a minha família lá, minha esposa estava com saudade da família dela, a gente falou, vamos para o Brasil, vamos tentar um pouco ficar lá? E a gente veio, e como eu amo gastronomia, a única coisa que eu falei, vou trabalhar em gastronomia. E foi onde a gente veio para Taubaté. A gente veio para Taubaté e teve a ideia de abrir o restaurante. Abrimos o restaurante, então eu não posso dizer que a gente tem um prato que é nosso carro-chefe. Porque como eu trabalhei no restaurante inglês, trabalhei no restaurante italiano, francês e sou brasileiro, eu uni todas essas culinárias e foi onde a gente tem nossas criações próprias. Vocês vão ver hoje, a gente vai fazer o barbecue melt, onde é um prato onde fui eu que criei, o bife crocante é um prato que eu criei. Então não tem nada que vocês vão encontrar. Eu soube que tem um prato aqui que é um frango, que depois tem bacon, que tem um queijo. Que prato que é esse? Esse é o barbecue melt, onde é um frango grelhado, é o bacon, muito queijo e o molho barbecue. Então a melhor maneira de vocês conhecerem mesmo é comendo, para vocês verem como é feito e degustar esse prato. Muito bem, convido vocês. Vem com a gente. Gente, é muito legal, tem muita coisa boa e importante para a gente saber. Por isso que a gente chamou o Lucas Finger para ele explicar para a gente as diferentes lentes que existem no mercado, para que servem e por que é importante você que está aí conosco conhecer um pouquinho sobre essas diferenças. Porque você, de repente, não pode colocar uma mesma lente para uma criança ou para um adulto. Se você trabalha numa determinada atividade, você precisa, às vezes, de uma lente que seja especial para aquela atividade. Então, é isso que o Lucas vai explicar para a gente. Topas, Lucas? Vamos lá. Muito bom. Lucas, conta para a gente, quais são as diferenças entre uma lente tratada e uma lente que não é tratada? Legal, eu acho que esse é um assunto que a gente sempre tenta mostrar para o cliente o benefício. Então, esses tratamentos que tem nas lentes, é uma situação de proteção mesmo para o cliente. Então, conforme a qualidade da lente, conforme às vezes o preço, que é variável, ele tem alguns benefícios maiores ou menores. Então, podemos dar um exemplo aqui, uma lente que na imagem mostra, e essa imagem a gente tenta mostrar para os nossos clientes, porque é difícil somente na fala, né? A gente tenta mostrar um pouco na imagem. Então, aqui que o sistema mostra que quando você coloca, não tem o tratamento, ocorre um reflexo. Esse é o quê? Esse é o antirreflexo. Isso. Aqui está mostrando que quando você não tem o antirreflexo, a sua lente fica clara. Certo. Então e aqui com esse tratamento. Então é muito interessante como fica e incomoda muito o cliente quando não usa esse antirreflexo. É verdade. Então às vezes a gente orienta nossos clientes e os médicos principalmente orientam também esse uso desse tratamento, que é o caso do antirreflexo. Temos outros casos também, o antirrisco, que é muito legal também. Mas volta um pouquinho no antirreflexo. O antirreflexo, a gente está vendo aqui, e ele também protege
dos raios UV, que refletem, não é isso? Sim, perfeito. Na verdade, como é um excesso de luz que está batendo nas lentes e está indo para os olhos, então a ideia do tratamento é bloquear esse excesso de luz que está indo até os olhos. Então, o objetivo desse é não afetar tanto, não danificar todo o olho do cliente. Então, essa instrução, a utilização do tratamento é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que uma lente, às vezes, muito barata, não vai ter esse tratamento. Só que existe a qualidade desse antirreflexo. Então, existe um antirreflexo, às vezes, um pouco mais em conta e um antirreflexo de mais qualidade. Então, às vezes, a gente tem para todos os bolsos. Tem. E a gente tenta expressar para o cliente qual vai ser a utilidade. E o benefício, né? Correto, porque às vezes a pessoa fica dentro de casa e não é necessário, entendeu? Então, a gente precisa entender qual a funcionalidade do óculos para o cliente. Lucas, no próximo programa, nós vamos falar sobre o tratamento anti-risco e para que serve, para qual atividade? Correto. É isso? Isso Muito mesmo. bom. Nos aguarde até semana que vem. Eu estou aqui com o Dr. Fernando Mark, ele é médico veterinário. Estamos na clínica Cardiopet, especialidades veterinárias, porque hoje o nosso pet é quase tudo na nossa vida, né, gente? O nosso pet acaba fazendo parte da nossa família e ele vira filho, vira companheiro, vira criança da casa. É muitas vezes o motivo da alegria do dia. É aquele que espera a gente chegar, quando a gente chega cansado do trabalho, estressado. Ele sempre está lá para nos esperar com um sorrisão, né? E abanando o rabinho, brincando com a gente. Ele faz realmente a vida da gente diferente. Só que os nossos pets, eles estão vivendo muito mais do que normalmente eles viveriam, devido até aos cuidados dessa proximidade com a família. E eu vou conversar hoje com o Dr. Fernando Mark sobre a clínica que ele aqui está e que tem todas essas especialidades de anestesiologia, cardiologia, oncologia e gastroenterologia. E também vamos falar um pouquinho sobre essa proximidade dos pets dentro da nossa nova família. Doutor Fernando, obrigada por estar aqui conosco. Queria que falasse um pouquinho sobre a clínica. Claro, vamos lá. Olha, nós inauguramos aqui essa unidade de Taubaté agora, nesse ano, né? Eu já estou em Taubaté há 6 anos, né? Quando vim para cá, eu estive em uma unidade 24 horas e a vida me levou ao centro de especialidades, né? Tive a oportunidade de me associar ao Dr. Rodolfo Borges, que é o nosso cardiologista, e hoje a nossa principal especialidade aqui do nosso centro, né? Além, então, da cardiologia, que está sendo atendida pelo Dr. Rodolfo, também pela doutora Mônica, nós contamos com a oncologia, que é a especialidade da doutora Mirtes, eu quem faço a parte de anestesiologia, ainda temos a doutora Nájila, que faz a parte de gastroenterologia. E aqui vocês fazem cirurgias também, então? Quando nós tínhamos uma unidade de 24 horas, a gente também prestava o serviço de cirurgia. Hoje não mais, tá? Hoje a gente tem aqui dentro da estrutura uma sala de emergências. Como a gente lida com muitos pacientes com mais de 15 anos, mais de 16 anos, pacientes de cardiologia, a gente sempre tem que estar preparado para que um paciente desse descompense em algum momento e a gente ter uma estrutura, pelo menos para dar um suporte. Mas a parte cirúrgica, aqui na nossa unidade, hoje não realizamos mais. Eu estou aqui com o Dr. Rodolfo Borges, ele é cardiologista veterinário e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos pets nas nossas casas, né, os nossos animais de estimação, mas também sobre a longevidade e alguns cuidados que nós devemos ter com os nossos animais, porque eles têm uma vida que agora se estende mais. É isso mesmo, Rodolfo? É isso mesmo, obrigado, agradeço pelo convite. É isso mesmo, hoje os animaizinhos já fazem parte da família, né? São filhos. Eu até costumo falar para os meus alunos e estagiários, a gente não trata de cães e gatos, nós tratamos de filho dos outros, né?
E com a longevidade deles, eles estão mais longevos, né? Eles estão vivendo mais. Isso por conta do avanço da medicina veterinária, dos meios de diagnósticos que temos hoje em dia, que antigamente não tinha, e também, e principalmente, por conta dessa proximidade, dessa humanização dos pets. Né? Hoje, os animaizinhos vivem dentro de casa, são tratados como os filhos. Antigamente, eram tratados, né, no quintal. Não que não tivesse amor, mas hoje estão mais humanizados e com o avanço da medicina veterinária, a gente conseguiu que eles vivessem mais. Contrapartida, as doenças que também são oriundas da idade já estão aparecendo. E os distúrbios cardiovasculares são um deles. Né? Entendi. Agora, os parasitas que hoje, nos animais que são mais próximos da família, alguns até dormem, né, com os donos, os tutores, protetores, pai, mãe, pode chamar do que quiser, mas fazem parte da família, né? Então, eles acabam tomando mais banho, a higiene fica melhor acentuada, os antiparasitários são mais utilizados, e isso acaba ajudando essa longevidade, essa lógica que eu estou tendo, ela é verdadeira ou não? Sim. Quando a gente fala também, né, de doenças que os animais podem transmitir para os humanos, né, da zooantroponoses, nós temos que tomar um cuidado. Os animais têm que ser vacinados, vermifugados, dermatologicamente cuidados, né, levar para um pet shop ou em casa mesmo, dar banhos. Mas tem algumas doenças que existem, alguns mitos sobre elas. Eu já atendi no consultório algumas pessoas que têm gatinhos que engravidaram e os ginecologistas pediram para que elas se desfizessem, né, desfazerem dos animais. Isso não é verdade, até porque tem estudos recentes dizendo que um meio de contaminação, né, maior, né, não é pelas fezes dos gatos, mas sim por alimento contaminado, por água contaminada. Então, eles não são grandes vilões, não são os grandes vilões da toxoplasmose. Mas só que temos que cuidar, né? Temos que ter higiene, colocar só uma luva, a hora que for limpar a caixinha de areia. Tem estudos que dizem que a mulher grávida, tendo contato já com os animais, isso aumenta a imunidade dos filhos, até mesmo antes deles nascerem. Então, animal, né, é vida. A gente tendo cuidado com eles, né, a felicidade vai ser recíproca, vai ser mútua. Né? Muito bom. E olha, você continue nos acompanhando que no próximo programa nós vamos conversar sobre cardiopatia nos animais. E você sabe que agora, em 2022, o nosso programa ele está extremamente diversificado, está mais dinâmico, muito mais assuntos, muito mais interessante, na verdade, para você que está nos assistindo e para mim que estou aqui aprendendo demais. Eu estou aqui com o Dr. Olavo Costa, ele tem uma clínica odontológica, ele é especialista em implantes, mas ele faz muito mais. Dr. Olavo, quero passar aqui para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, quem é você e o que é que você faz aqui na sua clínica, do que é que a gente vai conversar nesse e nos próximos programas. Bom, boa tarde. Nós temos uma clínica multidisciplinar, onde fazemos vários tipos de atendimento. Antes de mais nada, sou dentista, cirurgião dentista. Vamos falar, né? Fazemos restauração, fazemos limpeza, fazemos, né, todos os tipos de tratamento odontológico. Certo. Porém, sou especialista em prótese e implante. Agora, deixa eu só fazer um parênteses. O Dr. Olavo, ele é tão chato com implante, gente. Eu posso falar isso porque eu sou cliente dele antes dele ser o meu convidado aqui para o programa. Aliás, porque eu conheço o trabalho dele, é que eu o convidei. Ele é tão chato para implante, para prótese, que ele tem o laboratório dele. Não é isso? Estou falando alguma coisa errada? Não, temos. Esse laboratório vem do meu pai. Né? Meu pai... Era protético, né? Eu fui criado dentro de um laboratório de prótese, a minha formação principal é prótese.
E meu pai nos deixou em 2015 e o laboratório ficou, eu dei continuidade nos trabalhos dele. Então você imagina como que ele é minucioso e exigente. E aí vem toda a derivação disso, né, Vlado? Não só o implante propriamente dito, que a gente vai conversar com isso nesse programa e nos próximos, mas também toda a questão da harmonização facial, de laser. Os cuidados que tem que ter com a harmonização. Cuidados que tem que ter. Exato. Até anotei aqui a questão dessa máquina nova que você comprou aí de sedação Sedação consciente, que eu tô consciente, achando óxido fantástica. nitroso. Ou a máquina de ILIB, é assim que fala, né? Técnica ILIB de laser terapêutico. Botox, né? O que é o Botox funcional? Vamos conversar sobre o implante da carga imediata. Eu estou olhando minha colinha aqui para não esquecer nada, gente. A questão do bruxismo, o que é no implante o pino, a coroa, se é de cerâmica, se é de resina, o enxerto ósseo. Vamos conversar sobre tudo isso. Topa? Isso aí, vamos com a gente? Vamos que vamos. No próximo programa nós vamos falar sobre implantes. Vem com a gente, até semana que vem. Olá, hoje nós estamos fazendo um programa super diferente. Estamos com o Capitão Teixeira e com esse lindo aqui que é o Mistério. Gente, ele acabou de morder minha mão, inclusive, mas é muito bonito. Olha, gente, coisa mais linda. E o nosso programa hoje vai conversar um pouquinho sobre a história da cavalaria e do canil da Polícia Militar. O que você pode falar para a gente, capitão? Bom, o nosso batalhão, o 3º BAEP, foi criado aqui no Vale do Paraíba, em 2014, visando esse atendimento de ocorrências mais graves, né? Inicialmente com o patrulhamento ostensivo na viatura grande de 4 rodas. O canil já existia aqui na sede do 5º Batalhão em Taubaté, passou a fazer parte do 3º BAEP, né? E quando foi em 2019 foi criada a companhia aqui em Taubaté, a 3ª companhia. E aí trouxemos também a cavalaria que ficava em Campos do Jordão, né? Hoje a gente tem aqui em Taubaté 10 cães no canil, temos 10 cavalos aqui no grupamento de cavalaria, além também de 2 pelotões que fazem o policiamento ostensivo. E é diferente, né? Quando as pessoas veem a cavalaria chegando, é diferente de chegar um monte de gente a pé, né? É diferente, o impacto visual, né, a ostensividade do cavalo é muito maior. É muito maior. A gente realiza o patrulhamento aqui em regiões centrais, de comércio, de parques, de praças e assim, é visível a diferença da população quando ela vê uma patrulha nossa a cavalo, né? Vem, tira foto, enfim, por onde passa aí acaba fazendo sucesso. Obrigada, capitão. O programa Viva a Vida tem uma nova proposta, Sempre Aprendiz. E dentro dessa proposta, hoje nós vamos conhecer o Espaço King. Nós estamos aqui na Chácara Santa Rita, que é, na verdade, o Espaço King do Gilmar Camargo. Vamos conhecer como o contato com a natureza e com os animais podem ajudar muitas pessoas, ajudar pessoas que precisam de cuidados especiais, principalmente crianças, pessoas que estão em depressão, que têm aí ansiedade crônica, por exemplo, tudo, lógico, através de uma equipe multidisciplinar. Mas vamos conhecer o espaço? É muito lindo aqui, gente. E aí, Gilmar? Seja bem-vindo, Obrigada, Virgínia, tudo bom? Eu que certo? agradeço prestigiar aí o espaço da gente. Sejam bem-vindos. Vamos conhecer aqui? Vamos lá? Vamos lá. Eu estou aqui com o Gilmar Camargo e ele trabalha com ecoterapia. E nós estamos com esse lindo aqui, estreando na TV, o Detalhe. Olha que coisa mais linda, gente. Muito lindo ele, né? Oi, Detalhe.
Gilmar, conta pra gente, o que é a ecoterapia? A ecoterapia é um trabalho em equipe, o qual o cavalo é o principal membro da equipe, tá? E em que em que ele é usado na recuperação de pessoas com necessidades especiais, seja ela física ou mental, em todas as idades, não é necessariamente só para criança. E qual que é o papel do cavalo na ecoterapia? Deve ser o ator principal, né? É como eu já disse, para mim ele é um membro principal da equipe, né? E aquele que causa todo o encantamento na criança, o qual faz ela se beneficiar mais do que uma terapia comum com aparelhos ou até com pessoas mesmo, né? Ele quebra a barreira entre o terapeuta e a criança. Ô Gilmar, tem cavalo ideal para ecoterapia? Tem, independente de raça, tem que ser um cavalo manso. Isso é a primeira coisa, tá? Mas tem algumas características que a gente busca, que é de aprumo, de altura de cernelha, para facilitar o trabalho dos terapeutas do lado, porque às vezes a gente tem que fazer um trabalho lateral, certo? Mas a principal característica é ser dócil, ser manso, independente de raça. E há quanto tempo você faz esse trabalho? Olha, eu sou habilitado há 27 anos. E ao longo desse tempo eu já trabalhei em alguns centros e agora estou tendo o prazer de estar montando o terceiro da minha vida aqui. Tem algum cuidado especial que tem que tomar com esses animais? Tem que ter? Eu tenho todo o cuidado do mundo, mas na verdade eu acho que esse cuidado teria que ser com todos os animais. Infelizmente nem todos pensam assim, né? Mas eu, assim, todos os cuidados de acordo com o veterinário, tudo que eu puder fazer, de dar carinho, dar atenção, eu faço e eles reconhecem muito isso. Veja esse cavalo, tanto que ele é ligado em mim. Ele, na verdade, depois você vai mostrar pra gente um pouco desses cuidados, né? O Gilmar vai mostrar pra gente aqui. E o papel do instrutor, qual que é na ecoterapia? O instrutor é exatamente isso, escolher o cavalo, desde a escolha do cavalo até todos os treinamentos que ele precisa, tá? Para não oferecer risco para o praticante. E você tem muitas crianças aqui que trabalham com você, que se beneficiam? Aqui eu estou começando agora, mas eu tenho várias crianças que passaram por mim e que algumas delas até me fazem chorar às vezes, tá? Porque principalmente os autistas, eles criam um vínculo de amizade, de amor muito grande. Gilmar, obrigada. No próximo programa, nós vamos conversar sobre o papel do fisioterapeuta e do psicólogo, ou seja, da equipe multidisciplinar na ecoterapia. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Viva a Vida. Nós estamos com um novo projeto que é sermos sempre aprendizes. Nós vamos começar a conversar sobre a comunicação efetiva e aprender sobre a arte de bem conversar. Mas por que a gente precisa saber bem conversar? Para abrir portas, gente. Ter sucesso na vida pessoal, social, profissional. A arte de bem conversar é uma habilidade que nós precisamos ter para tornar as nossas conversas mais agradáveis e transmitir as nossas ideias. A forma como você interage com as outras pessoas revela muito sobre você. Demonstra como você age, o modo como você vive, como você pensa, sobre a sua educação e conhecimento, sobre a sua personalidade, ou seja, sobre como você é. A sua conversa precisa ser sempre clara, precisa, ajustada e cortês, prática e objetiva, gentil e educada. E você precisa ter tato e discrição, evitar falar mal das pessoas, evitar polêmicas como religião e política, evitar críticas e falar de problemas pessoais e familiares. Uma boa conversa é composta de palavras, voz, expressões fisionômicas, atitudes, gestos e trajes. E a sua comunicação é que vai definir a sua imagem perante a sociedade em todas as áreas, inclusive profissional. O conceito que as pessoas têm sobre você se espalha e vai passando de boca em boca, porque é como as pessoas te enxergam e isso vai traduzir a sua imagem pública. Por exemplo, existem pessoas que até são simpáticas, possuem boa aparência, porém, quando abrem a boca, não sai nada que se aproveite. E aí faz com que a sua imagem social e pessoal fique distorcida.
Quantas vezes você já passou por isso? Encontrar uma pessoa, né, que você encontra na festa, aí você tem que ficar fugindo dela, porque é uma pessoa desagradável. Essa pessoa precisa o quê? Desenvolver a arte da boa conversa. Essa pessoa precisa saber que ela é a única responsável pela imagem que ela criou de si mesma e a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. A arte da boa conversa não é fácil e não é simples quanto parece, mas existem técnicas que podem ser desenvolvidas para que se aprenda a iniciar e desenvolver uma boa conversa. Isso exige atenção sobre a capacidade de ouvir o outro, a cortesia, o respeito, a escolha do assunto, a dicção, a clareza. Exige simpatia, naturalidade, sentimentos, gestos, a forma de falar, expressões fisionômicas e o olhar. A arte de conversar bem é uma habilidade que nós temos que ter para que as nossas conversas fiquem mais agradáveis e a gente consiga desenvolver as nossas ideias. Quem não sabe conversar bem, deixa transparecer os seus próprios problemas. A arte de conversar bem é fator essencial para o sucesso pessoal, social e profissional. Para você receber a admiração das outras pessoas, é importante não somente a sua imagem pessoal ser admirável, mas também que você saiba interagir com as outras pessoas, ter bons argumentos. Por isso é importante que você tenha um bom vocabulário. Procure ler mais revistas, livros, jornais. A leitura é que vai fazer com que você tenha um vocabulário mais extenso e rico. Sempre que você encontrar uma palavra que não saiba o significado, vai lá na internet, procura o que ela quer dizer, né? Um bom dicionário também ajuda. Você vai estar criando um vocabulário mais expressivo. Se você quiser saber mais sobre a arte de bem conversar, eu convido você a acompanhar o programa Viva a Vida toda sexta-feira no canal 8 da NET, pois nos próximos programas estaremos aprendendo a desvendar a arte da boa conversa. 19 horas, gente. Até lá. Obrigada pela companhia. Tchau. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu amei e aprendi muito. Espero que esse conhecimento possa ser aplicado na sua vida com muita sabedoria.